Gente, eu quero falar da ministra porque ela não está bem vista, não. Ela, de fato, aí tem que prestar algumas explicações ao TCU, mas ela aproveitou hoje para poder falar sobre o governo ter uma meta de redução das filas por cirurgias no SUS, que é muito importante. A gente fala inúmeras vezes sobre o SUS. Não nego que é... Não nego, não. Eu afirmo que é um projeto, sim, que ele é fantástico, porém tem muito a melhorar. Falo que é fantástico comparado com o resto do mundo, que nem nos Estados Unidos tem um modelo como o do SUS aqui no Brasil. E é verdade, tem que dar louros àquilo que é de louros e ser correto daquilo que é correto. Porém, não obstante, a ministra Nízia destinou 51 milhões de reais para a cidade do Filhote, que é secretário, a mais, 51 milhões a mais. Fez um recorte e falou: filhinho, você merece 51 milhões porque você foi muito legal. Cara, será que a gente nunca vai conseguir ter um ministro da saúde decente nesse país, não? Por favor. Luiz Fernando Rocha. Acho que não tem nem a ver com a pasta especificamente, o Rodrigo, tem a ver com a É um cultura, azar, né, cara? Com a cultura que se cria, com a cultura que se cria. Nós já falamos sobre isso aqui, a história do conceito do brasileiro ser o homem cordial que confunde o público com o privado. Enquanto a gente continuar confundindo o público com o privado, continuar tentando favorecer a família, tentando eleger o filho, o sobrinho como sucessor, como se deputado, senador, presidente tivesse sucessor, né, como se fosse uma família real, a gente age assim aqui no Brasil. Acabei de falar do Renan Filho, que é filho de Renan Calheiros, que só tá lá porque o pai é político, ele não tá lá por mérito dele. Aí, nesse caso, é a mesma coisa. É a subversão total do conceito de meritocracia. É isso que faz o conceito do mérito ser debatido. É por isso que eu falo que o Brasil não é democracia e sim uma oligarquia. O que significa ser oligarquia para as pessoas que não entendem? É aquele tipo de governo voltado para pequenos poderes. E o Brasil é uma oligarquia. São vários feudos que só olham para eles, para o umbigo deles. E é isso que está acontecendo na pasta da saúde. A mamãe mandou 51 milhões para o Filhote. Ponto. Acabou. Não vem discutir. Bom, aqui não tem petista, bolsonarista, direita, esquerda. Vai me desculpar. É saúde, é vida. É uma mulher que está brincando com o dinheiro público, ponto. Assim como teve na paz do Bolsonaro também, aquelas bizarrices todas. Né? Tem que fazer sempre esse contraponto, né, Clara? Para poder passar pano para os dois lados, senão as pessoas ficam tristes com a gente. Mas é a realidade. E isso... Mas aqui, para ficar feliz aí, para o galera não brigar que a comparação com o Bolsonaro é só ruim, hoje saiu um dado que o governo Lula investiu milhões de reais a menos na divulgação 61% a menos. do combate à dengue em relação ao governo passado. Isso é importante porque a gente vive hoje a maior epidemia de dengue da história desse país. E o investimento para divulgar, que a única coisa que pode melhorar o quadro é a divulgação dos cuidados, da prevenção em relação à dengue, esse investimento foi negligenciado no ano passado e nesse ano. Dando números concretos, Clara, 31 milhões foi investido por Bolsonaro e 12,2 milhões pelo governo Lula. E, gente, não queira pegar a dengue. Eu acho que é difícil falar para alguém que não conheça alguém ou que não tenha pego essa maldita doença desse maldito mosquito. Cara, tá horrível essa versão da dengue. A dengue 2.0, exterminador do futuro. A pessoa pega dengue, ela acha que ela vai morrer. E, em alguns casos, infelizmente, o número de mortes é absurdo. E não queiram pegar dengue. E além de você não ter campanha, e campanha é importante, não nego, tanto é que a gente está fazendo a 98 a dar 98. A campanha que está aqui rodando no ar é nossa, gente que criou para poder conscientizar as pessoas a usar o maldito repelente que é chato, é ruim, fede, mas tem que usar. Cara, mas e aí? E aí, Claré? Tá tudo errado, né? Também faz parte da pasta da saúde essas questões relacionadas à campanha de combate à dengue. Bom, eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre a dengue. A solução definitiva da dengue passa pela universalização do saneamento básico, né? A gente tem um saneamento básico medieval no Brasil. 50% do esgoto é tratado. A gente precisa alcançar 90%. Um bom caminho foi o novo marco do saneamento, que facilita a desestatização ou privatização, como alguns preferem dizer, do saneamento básico. Infelizmente, os partidos de esquerda, todos, foram contra o novo marco de saneamento. Todos. Alguns até judicializaram
sem citar nomes, quando perderam dentro das 4 linhas da Constituição, dentro da regra da democracia, né, onde os nossos representantes votavam no Congresso, apelaram para o Judiciário. Mesmo assim, perderam. Então, os partidos de esquerda, em sua grande maioria, para não dizer todos, foram contra a solução definitiva da dengue, que é o saneamento básico, que é universalizar o saneamento básico. Dito isso, é óbvio que o paliativo é a comunicação, como bem disse o Luiz Fernando Rocha, né? Se a gente não tem o saneamento básico universalizado, nos resta a comunicação sobre a água parada, sobre o repelente. Se você tem um governo federal, do PT, que investiu 61% a menos, certamente também tem o dedo dele nesse grande aumento de dengue. Agora, sem sombra de dúvida, Rodrigo, a gente tem também que ser honesto para dizer que grande parte dessa tragédia da dengue que está acontecendo nesse ano tem a ver com mudanças climáticas, sim. Muitas pessoas falam... Mas isso também foi informado, claro, com antecedência. Então as medidas deveriam ter sido tomadas também levando em consideração isso. Porque, né, não vamos justificar agora São Pedro para poder falar que o problema é dele. Não estou justificando. Estou falando que tem uma série de questões. A principal, para mim, e ponho na conta dos políticos de esquerda, que votaram contra e judicializaram contra o novo marco de saneamento, atrasando a nossa universalização, essa, para mim, é a principal. Porque independente de mudança climática, independente de comunicação, se a gente tivesse o saneamento básico universalizado, isso não estaria acontecendo. Mas, dito isso, a gente tem, sim, a questão da mudança climática. Agora, eu queria emendar num outro tema, que é do SUS, que você falou aí sobre a questão do SUS. Rodrigo, eu não acho que seja culpa ou mérito de um ministro da Saúde a questão do SUS. O SUS ele foi feito para dar errado. O sistema do SUS ele foi feito para dar errado. Na teoria ele é muito bonito, mas na prática ele não vai dar certo nunca. A gente teria que aderir a outros formatos. Só lembrando que plano de saúde no Brasil é caríssimo e inviável, especialmente para a população mais pobre. Por quê? Por sua alta regulação e concorrência com o SUS. Se a gente tivesse uma regulação muito menor e um SUS talvez, não vou dizer mais restrito, mas acessível de forma mais consciente pelas pessoas, e aí precisaria de algumas regras, certamente conseguiríamos planos de saúde bem mais baratos, como os que existem nos Estados Unidos hoje. Clara, eu não considero o SUS, feito eu disse, um exemplo maravilhoso, mas eu acho sim que dentro do que existe no Brasil, e comparado com o do próprio Estados Unidos, que não é sustentável, o de lá praticamente foi o que levou o Trump a se eleger, inclusive foi na crítica do Obamacare, que eles tentaram implementar algo semelhante, que foi uma catástrofe econômica, social, que não resolveu absolutamente nenhum problema. São dados, pessoal, não precisa brigar comigo que eu não estou dando opinião. E o SUS, ele tem uma questão que precisa ser melhorada e muito, porém, ele é mais sustentável. Está longe de ser o ideal? Está longe de ser ideal. Em relação a plano de saúde... Sustentável ou não? Desculpa, sustentável ele não é. Eu falei mais sustentável comparado com o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quase quebrou os Estados Unidos, daqui ainda não. E não quebrou por quê? Porque ele também não é satisfatório ao ponto de você comparar ele a um hospital particular. E falo até mais, tá, Clara? Eu já tive que parar numa UPA em Itabirito, tive uma intoxicação absurda e fui extremamente bem atendido, uma UPA de altíssima qualidade. Então você tem excelentes casos, sim, de SUS, de trabalho, muito bem feito pelas pessoas que estão lá, pela estrutura que está disponível. E você vai ter exemplos péssimos também. Engraçado que você só foi uma vez, né? Não continua indo. Eu só passei mal uma vez, não é Cristo. Bom. SUS não é um shopping center que você vai lá todo dia visitar, não. Não, mas quando você precisa, você não vai. Aí eu vou discordar de você de novo hoje, Claré. Não é porque não é bom simplesmente. Ele não vai porque ele não precisa. E é incrível, sim, Claré. Claré, te falo o seguinte. Quem precisa tem que ir. Vai Claré, aonde? Eu estava morrendo, literalmente. Eu precisava de soro. Eu estava desidratando absurdamente. Eu estava passando mal de 6 da tarde até 2 da manhã. Eu não conseguiria chegar em Belo Horizonte. Cheguei lá na UPA de Itabirito achando que ia ser extremamente mal atendido numa estrutura precária. E é incrível a estrutura que tem. Parabéns pelas pessoas responsáveis que atuam na UPA de Itabirito. É um exemplo maravilhoso e é o meu exemplo. Então, assim, de fato, eu acredito que existem exemplos péssimos, ruins, que não chegam nem ao perto daquela experiência que eu tive em Itabirito. Mas eu gosto de ressaltar aquilo que é bom. Ponto. Fernando,
Na verdade, Luciano, o que eu quis dizer foi que o Rodrigo elogiou, porque ele não esperava ter o atendimento que ele teve, mas não é bom, não, senão ele ficaria só indo para a SUS. E eu entendi o que você disse. Você falou, mas é o que tem. É o que tem, mas a gente tem que ter o melhor para as pessoas e não qualquer coisa. É esse que eu estou dizendo. O Tem o trabalho mesmo tem nível que de escola, mesmo nível de saúde. Todo mundo tem que ter as coisas, né, no mesmo nível. Concordo, o trabalho tem que ser para melhorar. Perfeito. Eu estava lendo um dado hoje que é bobo, Rodrigo, você me dá licença, mas acho que é importante, que é complementar a esse assunto. Ir, que a gente tem que falar do Sérgio Moro, bobo, que eu digo, não, do que Moraes não tem especificamente a ver com esse assunto, mas eu acho que é importante para a gente trazer até como informação aqui. Eu estava lendo hoje uma newsletter, acho que é eu não sei qual das duas, eu leio 2 newsletters aí por dia. Cara, acho que é The Brief, que fala que o número de médicos no Brasil quadruplicou nos últimos 30 anos. Nós temos hoje 600 mil médicos, a expectativa é que daqui a alguns anos a gente chegue a 1 milhão de médicos. É um número absurdo, 3 médicos para cada 1.000 habitantes. É maior que Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, México. A gente acha que isso é muito legal, que é uma informação só positiva, mas a gente precisa olhar o outro lado. A gente tem que entender como essas faculdades de medicina, que fazem medicina até por correio, estão formando esses médicos. Esses médicos vão atender o SUS. Então nós temos que saber se isso quer dizer que nós estamos universalizando a saúde no Brasil ou se isso quer dizer que nós estamos formando médico na baciada, sem controle de qualidade e que representa mais um risco do que uma solução para a população. Nesse caso, especialmente, não que eu concorde com o Claré, mas eu concordo que é necessário um olhar muito maior e mais atento sobre o SUS. Quem o SUS está contratando, quem o SUS está botando para trabalhar. É médico capaz de realmente atender e dar uma sequência no tratamento? Ou é um profissional qualquer que está sendo formado na baciada para falar que a gente tem 3 médicos para cada 1.000 habitantes? Isso é bonito pra caramba na OCDE.